Olá pessoal, estamos de volta aqui na nossa academia virtual. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir que você deixe a sua curtição aqui, deixe a sua curtida, né? E se você não é inscrito no nosso canal, eu lhe peço que você se inscreva, até para que você possa participar aqui do nosso debate, das nossas reflexões, das nossas instruções, que eu acredito que são importantes para você que está no período da formação inicial, você que é acadêmico, e também para aqueles professores que já estão na sala de aula e que muitas vezes precisam e devem continuar fazendo a sua formação continuada. E essa formação continuada nós devemos buscar essa informação através de leituras, através de resenhas que nós fazemos de um vídeo como esse. Pois bem, hoje eu quero falar aqui sobre um tema muito usado na educação, né, já citado por Jean Piaget, e que muitas vezes é a cereja do bolo nos nossos currículos. Se fala dele nas salas dos professores, nas formações, né, na semana pedagógica, que é a autonomia da criança. Primeiramente, nós precisamos, num tempo como esse que nós estamos vivendo, que muitas vezes a linguagem ela não é, muitos nessa desconstrução social, muitos não querem trabalhar a linguagem de uma forma objetiva. Significa isso, né? Quando você olha um pedaço de pau, você diz que pau é pau, pedra é pedra, simples assim, né? Na linguagem, no senso comum, na nossa linguagem corriqueira que nós usamos isso. Mas dentro dessa visão de utilizar a linguagem para fazer determinados tipos de reinterpretações, a linguagem acaba se transformando muitas vezes numa pegadinha. E hoje eu quero falar sobre autonomia. Primeiramente, vamos verificar o significado da palavra autonomia. A palavra autonomia, ela vem do grego, que significa auto, né? A capacidade própria de você fazer alguma coisa de uma forma independente. E nomia quer dizer regras. Então significa que autonomia, no sentido etimológico da palavra, o significado original da palavra significa que eu faço as minhas regras. Agora vamos para o universo infantil, quando a criança começa a dar os seus primeiros passos e o pai e a mãe precisam ensinar essa criança, né, segurá-la pelos braços, até que ela, por si mesma, ela consiga já caminhar e andar. Então, quando nós olhamos essa questão do ponto de vista de autonomia, ela é positiva, né? Por exemplo, você ensinar uma criança, mesmo às vezes no período da creche ou sala de aula, muitas vezes a criança não sabe fazer escovação dos dentes, né? Ou ela não sabe fazer determinado tipo de higiene pessoal. O professor deve trabalhar isso sim, né? Isso, inclusive, algumas dessas questões são recomendadas no referencial curricular para a educação infantil. Mas eu quero tratar aqui de um lado negativo dessa autonomia e dessa captura da palavra autonomia, transformando essa palavra em refém e fazendo com que essa palavra, ao invés de trabalhar ao favor dos educadores, dos pais, das mães, isso pode causar muitas vezes alguma atrofia na vida moral da criança. E isso a gente fala no sentido de que muitas vezes se trabalha a criança, se pensa que trabalhar a autonomia, ou pensa-se que trabalhar a educação é deixar a criança à vontade, deixá-la fazer o que quiser. E não é isso. Isso não é educação. Educação, ela precisa ser direcionada para o fim, para o objetivo que se deseja fazer. Então, quando nós estamos trabalhando
a educação infantil, qualquer outro tipo de educação, ela precisa atingir um objetivo, ela precisa ter regras, e essas regras, elas não são criadas pelas nossas crianças que ainda não têm maturidade suficiente para muitas vezes definir o que é certo e o que é errado. Mas hoje nós estamos vivendo num mundo muito estranho, onde inclusive se fala até mesmo que a criança, ela futuramente vai definir o seu sexo, se ela quer ser garoto ou garota. Então nós estamos vivendo o chamado, entre aspas, o admirável mundo novo de Huxley, onde nós percebemos que algumas coisas que são positivas, a partir dessa visão, dessa galera ideológica, é errado ensinar. Mas olha, eu quero dizer para você que muitas vezes quando se mexe no veículo, se mexe num carro, se altera o funcionamento daquele motor, nós podemos ter problemas mais sérios. Eu vou me reportar agora um livro milenar, livro de Provérbios, inserido no rol da Bíblia Sagrada, e Salomão ele diz assim: ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Então aqui a palavra não dá espaço, não coloca gap, gap é um termo em inglês que quer dizer vazios, buracos, nessa educação, para que a criança tenha a possibilidade dela escolher qual a melhor metodologia para ela aprender. Se nós passamos esse tipo de autonomia, uma autonomia que não é aquela autonomia da criança aprender a andar com a ajuda de um adulto, ou escovar os dentes com a ajuda de um adulto, ou amarrar o cadastro com a ajuda de um adulto. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma autonomia moral, de autonomia para a criança. Ela precisa ser direcionada para escolher o certo ou o errado. E quem deve fazer isso são os pais. Vejam você que coisa mais ridícula se de repente um fator biológico, a criança tem possibilidade, ou então eu digo para você: olha, você vai escolher se você quer viver ou quer morrer. Ou então diz assim: olha, você vai escolher se você vai comer com os pés ou com as mãos. Vamos deixar que a criança decide. Isso, na verdade, isso não é educação, isso é uma desconstrução que estão tentando fazer com as nossas crianças, e é preciso que a gente tome bastante cuidado com isso. A criança precisa de direcionamento, a criança precisa de orientação dos pais, pois essa orientação, que é primordial nos seus primeiros anos de vida, ela vai fazer com que a criança tenha a base para no futuro, quando ela se tornar adulta, ela tenha fundamentos com o qual ela pode escolher entre o certo e o errado, entre o bem ou o mal. Tchau, tchau. Não se esqueça de deixar a sua inscrição. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Eu gostaria de ler o seu comentário a respeito desse assunto. Você acha que até que ponto nós podemos fazer com que a criança seja autônoma? Você tem a oportunidade aqui de concordar ou discordar de mim. Tchau, tchau. Até a próxima aula.